Boa noite, boa noite. Já vamos começar, tá? Mais 2 minutinhos a gente já começa.
boa noite, vamos começar, né? Até por conta dos horários também. Vamos lá. Bom, primeiramente agradecer, porque a gente vai começar uma série a partir de agora, eu começo uma série de aulas, né? Praticamente, que a duração de uma hora já é uma aula, né? Até nem é mais live, é uma hora, mas para falar sobre alguns pontos importantes que dentro da minha rede o pessoal começa a perguntar, né? E aí a gente não tem tempo de explicar com detalhes, né? Então eu selecionei toda quarta-feira às 20 horas por Zoom alguns temas que geralmente me questionam e que muitas das vezes é importante a gente ter clareza e consciência do que realmente nós estamos falando e o quanto a minha experiência, a minha prática, as minhas vivências, eu posso compartilhar e ajudar o enfermeiro que queira emergir nessa área de dor. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre como o conhecimento de dor pode fazer você um enfermeiro diferenciado e desejado pelo mercado de trabalho, né? Então, a gente sabe, meu nome é Márcia Moretti, né? Eu sou enfermeira, doutora pela Faculdade de Medicina. Hoje eu tenho a minha empresa de dor, a Dor, minha clínica de dor, e também faço parte como enfermeira coordenando um grupo de enfermeiras navegadoras dentro de hospitais na região metropolitana de São Paulo. Bom, eu quero aqui deixar bastante clareza para que a gente não tenha algo bastante prático, algo que você vai realmente se convencer que é uma área, a dor, uma área promissora. E eu selecionei 5 motivos, né, que vão te convencer, que vão mostrar para você que é enfermeiro, que está ali muitas vezes batalhando na sua área de trabalho, batalhando ali no seu CLT, né, no seu registro, né, batendo cartão, você está ali cuidando dos seus pacientes, muitas vezes com jornadas duplas, né, para tentar ter um diferencial financeiro, né, acima da média e atender às suas necessidades básicas, né? E eu trago aqui hoje um novo olhar, uma nova perspectiva, uma oportunidade na realidade de uma área muito promissora, uma área que vem a cada dia crescendo com muita velocidade dentro da área da saúde, né? E que vem buscando profissionais com conhecimento, experiência, né? Especialistas ou até mesmo com expertise nessa área, que é a área de dor. E dentro da enfermagem, nós temos alguns motivos que fazem com que os enfermeiros não conheçam essa área. Né? Um deles, e o mais forte, é que nós não temos esse conhecimento na nossa formação, né? Na graduação. Não como especialidade, temos um conhecimento muito raso, inserido em diversas disciplinas no curso de graduação. E isso faz com que muitas vezes o enfermeiro não veja um valor, né, na especialidade, ou até mesmo não o conheça, né? Quando você fala assim, você teve aula de UTI, de emergência? Teve, então eu quero ser um especialista de obstetrícia, pediatria? Tive, então eu tive contato e tenho interesse em ser especialista. A dor, como não tem esse contato quanto disciplina, com um conhecimento um pouco mais aprofundado do papel do enfermeiro nesse contexto de especialidade, né, de um conhecimento diferenciado, muitas vezes as pessoas desconhecem, então não é uma área que tem atraído, né, de alguns anos para cá, né, o profissional enfermeiro para inserir dentro da equipe de dor. Isso quando eu falo equipe de dor, eu estou falando dentro de um ambiente hospitalar ou um ambiente extra-hospitalar, ou até mesmo com a possibilidade de montar o seu próprio negócio e empreender dentro da área de dor, né? Dentro desse nicho, considerando
também um ponto importante, por ser não ser uma área tão conhecida, porque o mercado de trabalho, ele está muito ainda iniciando, embrionário. Hoje, nós temos, pela Sociedade Brasileira de Estudo da Dor, cerca de 150 é, clínicas ou centros de dor cadastrados no Brasil, mas nós sabemos que isso é muito maior. E por que que eu falo isso? Porque dentro de cada centro de dor recomenda-se fortemente, né, a presença do enfermeiro com conhecimento nessa área. Isso dentro de um cenário inter e multidisciplinar. Mas também o enfermeiro de dor, ele hoje tem um diferencial que pode escalar sua carreira através de empreendimento nessa área também. Então, eu quero selecionar aqui 5 motivos para a gente discorrer, né, que vão te convencer que é uma área extremamente promissora. Embora uma especialidade muito recente, em torno de 30, um pouco mais, 40 anos, né, dentro da medicina, né, para uma especialidade, isso no Brasil é muito pouco tempo, e com isso foi se criando, a partir daí, a oportunidade de outros profissionais da área da saúde, né, também começarem a se especializar na área de dor. Então, o enfermeiro ele precisa estar antenado, né? É algo que eu advogo, que eu levanto bandeira, que é uma oportunidade que, em um curto período de tempo, né, vai estar extremamente aquecido e promissora, dando possibilidade para o enfermeiro se diferenciar. Além do que vocês vão ver aqui, que o papel do profissional enfermeiro dentro de um contexto, né, de especialista, dentro de um contexto de alguém referência na área de dor, te deixa num papel de grande autonomia e de grande destaque, independente da área que você atue, né? Então, o primeiro motivo eu vou contar, né, para vocês, inclusive, como eu fiz, né, e como eu me desenvolvi em todas essas áreas que eu creio que são sempre muitas oportunidades, sempre. E que cada um deve ver o seu perfil, ver a sua necessidade, aquilo que você se enquadra mais, aquilo que não se enquadra menos, mas tudo são oportunidades que a gente só apenas precisa estar abertas para receber. A mente aberta faz com que a gente veja oportunidade, né, ganhos em todas as experiências e vivências do nosso dia a dia, independente que sejam positivas ou negativas. Sempre há um aprendizado, uma oportunidade de fazer diferente e até mesmo de ter algum benefício mesmo diante de uma experiência não tão agradável. Mesmo assim, a gente tem que pensar de forma que isso é um momento para a gente poder crescer profissionalmente, enquanto pessoa. Então, nesses motivos que eu vou trazer aqui, 5 motivos, eu vou mostrar mais um pouco sobre algumas situações e de que forma eu lidei com cada uma delas diante desses desafios que imergir nessa área de dor, né? Primeiro motivo que fez com que eu me visse, né, e me dedicasse ou me decidisse, né, no passado, me decidi no passado a ir para essa área, a primeira coisa foi perceber a grande prevalência de dor, né? A gente sabe que se você está falando de uma dor muito comum dentro do ambiente hospitalar, uma dor aguda, eu comecei no meu dia a dia perceber o quanto essa dor, que era a área que eu trabalhava anteriormente, né, dentro do ambiente hospitalar, quantas pessoas tinham dor, né, quantos pacientes, quantas crianças, quantos idosos, e que muitas vezes não tinham um alívio adequado. Era uma área que era, né, aquela que a gente fala, né, um filho sem pai, né, é um terreno sem dono. Então, todo mundo acha que sabe,
mas ninguém faz direito, e com isso eu percebia, muitas vezes até uma certa negligência, uma subvalorização, né, da queixa de dor das outras pessoas, de outros pacientes. E isso eu fui começando a perceber, né, e fui investigando essas prevalências. Hoje nós sabemos que mesmo dentro do ambiente hospitalar, os pacientes têm dores, muitas vezes não, com um alívio não adequado. Embora sabemos que existe o protocolo, está tudo divulgado, de acesso aberto, mas isso não reverteu, né, em nenhum momento da história, um ganho para que a gente possa tratar melhor, aliviar melhor a dor dos nossos pacientes. Nesse caso desse estudo, dessa revisão, com dor aguda, que é a dor pós-operatória. E quando a gente fala dessa prevalência alta, eu comecei a perceber que não era uma questão só do Brasil, obviamente, eu comecei a fazer, né, a investigar e avaliar como que é a situação da dor no Brasil e no mundo, né? E percebi que ela é considerada uma, além do que eu vivia na minha prática, ela é considerada também como um problema de saúde pública. Então, o que isso fez com a minha reflexão? Que essa alta prevalência, em algum momento que eu já percebia na minha prática, não era olhada, né? Não era cuidada de forma adequada, senão não teria tantas pessoas sofrendo de dor. Hoje, e sabemos que em torno de 25 a 30% da população mundial sofre de dor crônica. E isso quer dizer a dor no mesmo local por mais de 6 meses. Comecei a perceber também, aí a gente começa já, né? Quando você vai lendo, você vai começando a fazer algumas conexões, né? Lembrar de algumas situações que você vivenciou na sua trajetória prática, nos seus estágios, né? Acompanhando alunos, e aí você começa a perceber o quanto importante é esse problema que não está sendo considerado e não está sendo dada a importância, né? Lembrando que na época que eu comecei a ler sobre dor, né, a me interar sobre dor, que era um assunto que me tinha muito interesse, até pela ausência de conteúdo na minha graduação, né, eu percebia que as pessoas, muitas vezes, tinha consciência que o paciente tinha dor, mas considerava isso como algo normal, né? Algo que faz parte daquele momento em que ele estava vivendo a sua experiência de doença. E muitas vezes considerando mesmo a dor crônica, né? Considerando algo natural, normal, e às vezes até desconsiderando a queixa de dor do paciente. Então, não foi uma nem duas vezes em que a gente ouvia na passagem de plantão de colegas ou até mesmo de outros profissionais, tipo comentário bastante comum, né? Você operou e não quer sentir dor? É impossível, né? Então, isso tudo a gente vai começando a perceber que é algo muito maior do que apenas aquele nicho, aquela experiência sua. E aí, com isso, né, naquela época, né, não tinha muitos anos atrás, há mais de 15 anos que eu emergi nessa área de dor e me dediquei a ela, eu comecei a perceber que tinha muita falha, não só na graduação, mas também muitas falhas no nosso sistema de pós-graduação, né, de especialização, né, e muitas vezes ela estava embutida em algumas outras pós-graduação, como, por exemplo, oncologia, né, e isso fez com que eu começasse a despertar o interesse em me aprofundar nessa área. Sabemos que a dor não controlada, principalmente, né, uma dor pós-operatória, uma dor aguda, ela geralmente causa experiências muito negativas nas pessoas que a sentem. Medo, ansiedade, tem um sofrimento, geralmente o paciente ele não tem um sono adequado, né? Um sono reparador, que a gente chama, não tem uma certa mobilidade, a respiração fica limitada em decorrência
né, de um esforço mais aprofundado e assim aumento da dor, então ele evita, então ela tem uma restrição, tem uma baixa autonomia, porque, né, se movimentar causa dor, então ela prefere ficar em repouso, diminuindo assim a qualidade de vida e a sua recuperação é mais lenta, né? Sabemos ainda, considerando a dor aguda pós-operatória, como eu citei no exemplo anterior, que pacientes no pós-operatório com a dor acentuada interfere inclusive no processo de cicatrização. E, às vezes, crenças limitadas dos profissionais, achando que se ela não se eu der um analgésico pode mascarar uma complicação de cirurgia, é algo que também a gente ouve com frequência, né? Muitas vezes até dos próprios cirurgiões. E a gente sabe hoje, com os estudos, que não é isso que vai garantir, né? Deixar o paciente com dor, que ele não será identificado qualquer problema de complicação. Então, isso faz com que a gente desconsidere, né, algumas crenças. É importante que a gente desmistifique muitas coisas, né, para que a gente não crie estigmas e isso comprometa a forma como olhamos a dor do outro. Quando a gente fala de dor crônica, como eu já havia dito, né, a gente tem um cenário um pouco mais nebuloso, né, sombrio, porque a dor crônica já é uma dor que tem componentes de outras áreas envolvidas, né? Um componente geralmente impactado pela dor, que é a crônica, que é aquela dor mais de 6 meses no mesmo local, há uma dor que causa um impacto bastante negativo na qualidade de vida, ela está muito prevalente. E aí eu me perguntava, né, por que que a dor não é, né, não está sendo ou não é estudada, não é considerada de relevância na nossa formação de profissionais de saúde de uma maneira geral, né? Isso me inquietava muito. E aí, se a gente olhar na população idosa, né, esse percentual, essa prevalência aumenta muito, né? E isso é algo que a gente vê no dia a dia e continua acontecendo, mesmo, como eu falei, mais de 15 anos, né? Uns 20 anos que eu estou na dor, né? E mesmo assim a gente percebe ganhos muito pequenos, aquém ao que realmente as demandas que os pacientes de dor crônica necessitam, né? E aí isso vai causando, né, um problema, um sofrimento muito grande. Se a gente fala da dor crônica relacionada ao câncer, essa prevalência aumenta mais ainda. E eu, quando comecei a fazer dor, né, me decidi a estudar, me debruçar dessa área que eu não tinha a menor noção do que fazia o enfermeiro, mas eu percebia que o papel dele era muito importante, porque eu já estava há muitos anos na prática clínica, né? E aí, depois eu fiz dor e fiz também cuidados paliativos. E muitas das vezes a gente via pacientes, né, com a prevalência bastante significativa em estágios já avançados do câncer e muitas vezes indo a óbito sem sequer a sua dor ser controlada ou minimizada, né? Um sofrimento muito grande para o paciente e para todas as pessoas que estão ao seu redor. Isso é muito, muito, muito importante. E aí eu realmente, a partir daí, eu percebi que esses eram, né, a minha linha, a minha meta, meu objetivo, né? E que eu precisava realmente me debruçar porque eu não me considerava uma pessoa com conhecimento suficiente, e aí me despertou quanto mais eu fui lendo sobre a prevalência de dor. E isso fez com que eu realmente percebesse um nicho, uma necessidade que poderia ajudar a outras pessoas, logicamente, principalmente os pacientes que sofrem com dor, e também uma oportunidade de eu transicionar, né, uma especialidade, mudar meus horizontes, ampliar minhas oportunidades, né, e querer, né, e algo que eu já sonhava, algo que eu já
prospectava, que era ter meu próprio espaço, meu próprio negócio, meu próprio empreendimento. Então, eu achei que, naquela época, eu precisava realmente entender do que fenômeno a gente está falando. Porque quando você não tem conhecimento suficiente de dor, você acaba considerando ela simplesmente como um sintoma, né? E deve ser tratada como um sintoma. Quando você muda, né, sua lente e começa a entender a complexidade desse fenômeno, que é a dor, você começa a perceber que ela não é apenas um sintoma, ela é algo muito maior. Na maioria das vezes, principalmente quando se trata de dor crônica, ela é a própria doença. Então, você já olha com outros olhos o seu paciente. E cada vez que você vai aprendendo, né, através dos seus estudos e com os pacientes na prática, você vai percebendo o quão complexo é a dor. Então, isso me estimulou, né, a entender mais e falar, meu, mas o que é isso realmente? E como eu posso estar inserida, né, nesse cuidado, nessa equipe que eu via se formando em vários lugares, no próprio hospital em que eu trabalhava. Como que é? O que eu posso fazer? Então, essa prevalência de dor foi um divisor de águas para eu começar no meu segundo passo, né? E que tudo isso é para mostrar que a importância, independente da área que você atue, a importância de você considerar o conhecimento de dor uma parcela significativa da sua formação quanto enfermeiro, independente. Não estou falando apenas daquela pessoa, daquele profissional que quer realmente migrar para essa área. Estou falando de um enfermeiro que atua em diversas especialidades que existem dentro da enfermagem. Então, o segundo motivo, né, foi ampliar o conhecimento, né? Desafio. Eu sempre fui movida a desafios, algo que ninguém fez, ou algo que ainda está começando, algo inovador, né? Algo que precisa ser desbravado, né? Então, o conhecimento, né? Eu fui buscar para quê? Para que eu entendesse realmente por que tantos médicos estavam buscando, né, se aprofundar no estudo de dor. E por que depois, na sequência, fisioterapeutas, e aí eu percebi, foi quando eu realmente falei, eu preciso saber sobre isso, porque senão a enfermagem vai ficar para trás. E não tinha naquela época muitos enfermeiros, muito poucos enfermeiros militando nessa área, muito poucos enfermeiros inovando, né? E sendo precursores nessa área. Então, eu falei, de repente é o momento, né, de eu fazer a diferença, né? Deixar o meu legado, né? E aí eu comecei o quê? A abrir a mente, né, para que eu possa crescer, deixar o conhecimento, buscar o conhecimento, para que o conhecimento me ajudasse a realmente eu poder fazer o papel que o enfermeiro hoje é bastante claro e definido, que naquela época não era tanto, na área de dor. E aí, quando a gente começa a estudar, a gente vê o quanto eu percebi que eu. E isso, a minha experiência, é que eu não sabia quase nada sobre dor, que o meu conteúdo era muito raso, né? E aí, isso foi uma reflexão muito importante, porque a partir daí você vê, poxa, se eu não sei determinada coisa, eu tenho a consciência de que eu preciso mudar, eu preciso mexer nesse cenário, eu preciso correr atrás de alguma coisa. E aí eu fui buscar o conhecimento, né? E quando você amplia o seu conhecimento na área de dor, você percebe que a natureza da dor ela é multifatorial, que não existe apenas um lado, né? Só da patologia que causa dor. Existe uma série de interações de elementos que compõem a percepção dolorosa do paciente. A maneira como ele percebe, a maneira como ele
ele responde, a maneira como ele age e a maneira como ele lida com a sua dor é algo muito pessoal e subjetivo. Depende de muitos fatores que estão envolvidos nessa experiência dolorosa. E isso é muito particular. Não adianta, eu pude entender e cada dia mais eu tenho isso muito claro. Não adianta só eu olhar a doença, a patologia, não adianta só eu olhar o aspecto físico que está comprometido em decorrência daquela doença, daquela dor que está ocorrendo no paciente. Eu precisava entender a pessoa. E isso não foi logo no começo, obviamente, né? Quanto mais a gente vai estudando, né? Você estuda muito neuroanatomia, neurofisiologia, você começa a entender esses aspectos que estão impactando, né, na percepção dolorosas, as vias de transmissão da dor, você começa as coisas a fazer sentido. Afinal, para mim, naquela época, eu já tinha uma certa experiência prática, não em dor, mas eu já tinha muita experiência com pessoas e já tinha vivido cuidado de muitos pacientes com dor. E isso começou a cair, as fichas vão cair. Hoje sabemos que essa natureza multifatorial, elas se interagem, e não há como você separar corpo da mente, né? E aí tudo se conecta, né? É uma rede de transmissão que vai simultaneamente impactando, vai interligando uma série de elementos que envolve o sistema nervoso periférico e central. Sem dúvida nenhuma, é uma experiência sensitiva à dor, né? A fisiopatologia daquela doença pode explicar um pouco por que esse paciente tem dor, mas só isso a gente vai descobrir que é muito pouco para entender uma pessoa que sofre com dor, principalmente com dor crônica, né? A gente tem aspectos afetivos que a gente precisa entender que está presente. Muitas das vezes, pacientes apresentam alterações de humor, como ansiedade, depressão, muitas vezes num sofrimento muito grande, decorrência da dor. Então, eu preciso ter esse olhar, avaliar isso, quanto enfermeira, de uma maneira bastante, né, cuidadosa. Eu preciso entender qual é a dinâmica familiar desse paciente que está na minha frente, a cultura dele, qual é a função dele, né, nesse contexto de família, até para a gente poder entender o quanto isso está impactando, né, não só no paciente, mas em todo o seu contexto familiar, né? Ah, os aspectos comportamentais estão presentes, como que o paciente, com o decorrer do tempo, o comportamento dele diante da dor, principalmente crônica, muda, né? Ele começa a ter alguns comportamentos adversos, né? Muitas vezes até, às vezes, aberrantes, e a gente precisa ter esse entendimento, né? A parte cognitiva de como que ele lida, como ele enfrenta, qual é a atitude dele diante dessa dor, como que ele está se lidando com isso, né? Como ele está manejando isso no seu dia a dia, adequando, se adaptando muitas vezes a esse tipo de situação que é uma experiência dolorosa. E o componente sensorial, que é quando a gente realmente identifica, né, a gravidade, a severidade, a localização, a qualidade, os aspectos que envolvem a dor. Então, perceba que quanto mais a gente estuda, mais eu comecei a perceber que isso tudo está muito interligado. Não é só uma caixinha, mas o paciente é composto dessas caixinhas, que em alguns tem mais a caixinha afetiva, outros têm menos, há mais a caixinha mais comportamental e que é muito individual. Independente disso, eu pude também identificar
que esses pacientes, geralmente, por desconhecimento da formação dos profissionais de saúde, eram pessoas que estavam, muitas das vezes, procurando alívio dessa dor e, muitas vezes, passando por diversos profissionais sem sequer ter seu controle adequado, buscando alternativas e possibilidades de tratamento. E isso fazia que, cada vez, conforme o tempo ia passando, mais comprometimento esse paciente tinha nessas diversas caixinhas. Então, não adianta, né, eu olhar só a doença, só o componente físico, biológico envolvido na dor. Eu teria que olhar o paciente como uma pessoa. Então, hoje eu sei com muita clareza que eu não trato, né, não cuido da dor. Eu cuido de pessoas que têm dor. É completamente abordagem diferente. E eu hoje posso assegurar que, se você cuidar do seu paciente, né, como pessoa, que tem uma pessoa que está na sua frente e tem dor, vai mudar completamente a maneira como você enxerga o seu paciente, valoriza a queixa dele e cuida dele. Isso eu tenho muita clareza. E, às vezes, os profissionais se confundem nesse cenário e, muitas vezes, acha que resolvendo a doença vai resolver a dor, e não necessariamente, né? Hoje, muito as ciências, a evidência científica vem mostrando que a relação é um pouco diferente do que essa, é muito mais profunda. Muitos até consideram a dor a ponta do iceberg. Ela é fundamental. Ter dor, ela é um sinal de alerta, ela é algo importante para a nossa sobrevivência. Sentir dor, porém, se manter com dor não é normal, né? Não é algo que a gente deve se acomodar, né? Simplesmente achar que faz parte, porque não é assim. Então, isso vem, cada vez que eu estudo, cada curso, cada congresso, cada aula, a gente percebe, cada vivência prática no dia a dia meu com o paciente, eu percebo com muita clareza essa natureza multifatorial da dor, inevitavelmente. Por que que isso é importante? Porque o enfermeiro, ele está sempre na linha de frente. E, além dele estar na linha de frente, ele está numa posição centralizadora, no sentido de todos os outros profissionais. Então, eu vou falar um pouquinho disso logo adiante. Então, isso fez com que as coisas, todas as funções, todas as suas habilidades para exercer esse papel dentro do cenário de dor, se torna hoje o enfermeiro um profissional de extrema importância no cuidado com o paciente com dor. Terceiro motivo que eu vou convencer vocês é que a relação da dor com a bioética, né? Por quê? Aí a prevalência de dor, com o que eu comecei a estudar, o conhecimento que você vai se aprofundando, né? Cada vez que você vai buscando curso, vai buscando pessoas para te ajudar, você vai percebendo na prática o quanto a ética, né, a gente acaba deixando de lado quando a gente está, né, com pessoas com dor, e que, muitas vezes, o alívio da experiência dolorosa permeia esses princípios éticos, que muitas vezes são desconsiderados na prática, no dia a dia. Até hoje eu vejo isso todos os dias, né? É muito importante que os princípios, né, que o profissional, né, todos os profissionais de saúde, mas, no caso, o enfermeiro deve estar atento em relação à experiência dolorosa do paciente, a gente, né, promover para o paciente seguir os princípios éticos da beneficência, da não maleficência, da autonomia e da justiça, para nortear todas as nossas condutas, reflexões, tomadas de decisão. E é nisso que realmente é importante a gente saber. E aí, hoje, sabemos que todos os enfermeiros devem ser capazes de avaliar e tratar a dor. E isso é algo que vem sendo trabalhado fortemente,
né, um currículo mínimo para auxiliar o enfermeiro a buscar um bom nível de educação em dor na sua formação. Aquele profissional que acabou de sair da universidade, né? Hoje nós temos isso muito claro dentro das recomendações da Sociedade Internacional para Estudo da Dor, e o capítulo dela aqui no Brasil é a Sociedade Brasileira de Estudo da Dor, que nós temos o congresso agora esse mês, felizmente, presencial. Então, é muito importante a gente entender que a nosso papel está muito bem desenhado, a nossa identidade profissional, quanto enfermeiro, que deve ser capaz de identificar os pacientes que têm dor, ter habilidade na avaliação da dor, incluindo o impacto na vida do paciente e sua família, ter ações para alívio da dor, né? Ou seja, seu raciocínio clínico para que seja feito o quê? A tomada de decisão para alívio da dor, né? Mas para isso, o enfermeiro ele precisa o quê? Assumir a responsabilidade e o seu papel na avaliação e tratamento da dor, né? O princípio da beneficência, né? E da não maleficência. Ter conhecimento no mecanismo, epidemiologia, barreiras para efetivo controle da dor, influência na percepção dolorosa do paciente e a resposta à dor. E conhecer o quê? Os métodos de avaliação do paciente com dor em diversas condições clínicas. Isso está escrito de uma maneira bastante resumida, eu coloquei aqui. Mas se você quiser realmente ter contato com o documento na íntegra, e é o que eu fiz, né? Um pouquinho da minha experiência, eu fui estudar e percebi que tinha a IASP, que era o órgão que mais mundialmente reconhecido no estudo da dor, é a Sociedade Internacional para Estudo da Dor. E lá, no currículo de todos os profissionais de saúde, tem o papel do enfermeiro, as diretrizes, as recomendações, e isso me ajudou muito a entender aonde eu estava, o que eu sabia e o que eu não sabia, e o que eu precisava, obviamente, desenhar e planejar e me desenvolver para dar conta dessa habilidade. E a quarta oportunidade, né? Então, primeira foi ver que a prevalência de dor era muito importante, era essencial, muito alta e muito presente, batendo a minha porta com várias oportunidades. E aí eu busquei o conhecimento para transicionar de área de especialista, né? Buscando aí, percebendo aí que eu precisava me desenvolver mais e pasmem, ficar perplexa, como muitas vezes eu mesma, né, infringi os princípios éticos por acreditar ou por não ter o conhecimento, creio eu, né, lá atrás, da importância e de considerar a dor do outro, não negligenciar, subestimar, né, desvalorizar em até alguns momentos, né? Então, isso me fez falar, não é esse é o profissional que eu quero, eu vou mudar e eu vou buscar. E aí eu fui realmente imergir no currículo mínimo para tentar ver o que eu precisava. E aí, conforme você vai estudando e vai buscando, você vê que tem muitas outras habilidades que a gente precisa melhorar e ainda preciso, né? Mas estudo é assim mesmo, né? Quando você escolhe, tem um propósito, né? As coisas vão abrindo outras portas, outras novas oportunidades. E o quarto motivo, né, que eu convenço e que eu mostro para você que a área de dor é uma área promissora, é pela oportunidade de expandir a sua carreira. O fato de você ter um conhecimento diferenciado em dor pode, se você desejar, estar dentro de um ambiente hospitalar, te dá a oportunidade de trabalhar dentro de uma clínica de dor, dentro de um centro, de um serviço de dor. E se você não quiser estar dentro da área hospitalar, você pode estar fora do hospital, trabalhando em clínicas, ambulatório, montando seu próprio consultório. E isso é muito importante. A oportunidade que eu não tinha, logicamente, eu não fui planejando, eu já quero daqui um tempo. Não foi nada disso.
você vai se aprofundando, você vai participando de eventos, você vai conhecendo as pessoas, conectando. Como eu sempre dei aula, eu sempre fui enfronhada na academia, então fiz meu mestrado, meu doutorado, né? E isso vai abrindo outras oportunidades. E aí você vai expandindo o leque de serviços que você pode, dentro de uma especialidade, né, estar operando, praticando, executando no seu dia a dia profissional, né? Como eu disse, né, eu, eu participei como diretora da Sociedade Brasileira de Estudo de Dor, né? Era a única enfermeira da sociedade, né? Fui diretora administrativa, foi uma experiência muito interessante e que eu pude conhecer muitos serviços, né? Eu pude, através dessa, né, expansão do meu conhecimento, né, migrar nessa área, poder começar montei a pós-graduação do Einstein em Dor, por 10 anos coordenei, então vão se abrindo as oportunidades, né? Eu vou mostrar para vocês, né? E aí a gente tem algumas áreas dentro que eu quero destacar, né? Primeira área de oportunidade que pode surgir, né? Claro, né? Você precisa se preparar para cada uma delas, obviamente, mas são oportunidades dentro da dor. Então, estar fazendo dor, minimamente, já vai se destacar você dos outros colegas enfermeiros. Minimamente. O conhecimento que você tiver de dor já vai ser um destaque, né? É aquela história, se a gente for fazer um paralelo, né? Temos vários enfermeiros dentro do quadro da minha unidade, por exemplo, né? Dentro da minha clínica, dentro do meu hospital, do meu ambulatório. Se você tem um conhecimento, né, diferenciado de lesão de pele, por exemplo, né, você vai se destacar, você vai acabar sendo o quê? A referência em lesão de pele. E assim é com a dor também. Então, sempre conhecimento nunca é demais. E aí eu convido vocês a se aprofundarem e buscarem se realmente algum desses motivos fez sentido para vocês. Dentre as oportunidades de quem faz dor, a gente tem a oportunidade de gerenciar. Sim, nem sempre serviços de dor são gerenciados por profissionais médicos, né? Ou até mesmo pode haver dentro de uma equipe, né, um cargo gerencial, né, para você coordenar o grupo de enfermeiras. Hoje eu tenho um serviço que oferece a dor, né, o serviço de dor intra-hospitalar, em que eu não, eu gerencio as enfermeiras. Eu não estou diretamente, não mais agora, mas já fiz muito, passando visitas diárias nos pacientes de dor, orientando, quanto grupo de dor, não como enfermeira da instituição, mas eu gerencio a equipe e aí a gente traça, eu dentro do escopo de trabalho de gerencial em dor, eu defino os indicadores, né? Eu parametrizo, né, esses indicadores, eu levo para a discussão do time os resultados de produtividade, eu também faço a gestão de escalas, né? A gestão de resultados frente à diretoria dos hospitais. Então, são oportunidades. Se você está dentro de uma clínica, na minha clínica eu também tenho cargo gerencial, porque tem várias enfermeiras, né? Eu lidero, inclusive, a gestão de um grupo multiprofissional, então tem a fisioterapeuta, tem a psicólogas, então tem os seus, né, né, gestores ali, mas reportam para mim. Então, você tem um cargo que faz um pouco a gestão de processos, gestão de pessoas, que é muito comum, independente que você esteja dentro ou fora do ambiente hospitalar, né? Outro, é, outra questão muito importante é que hoje a enfermagem tem muita familiaridade com os indicadores, né? E isso na dor, a gente hoje trabalha com indicadores que são fortemente instrumentos e estratégias de vender o seu serviço, estratégia de mostrar o resultado da tua equipe, do teu time, dos seus
do seu retorno com o paciente, a satisfação dele. Então, os indicadores, além de trazer os resultados e poder avaliar o processo, ele também otimiza os recursos. Então, isso facilita, por isso que geralmente, dentro de um grupo de dor, o enfermeiro tem um papel gerencial extremamente relevante também. E dentro desse todo esse time, que cada serviço tem a sua possibilidade, a sua, né, a experiência, tem o seu perfil, né, sua realidade, o enfermeiro ele sempre vai estar, né, permeando, né, fazendo todas essas amarrações dos diversos profissionais. E sempre o paciente família vai ser o centro do cuidado. Dentro do ambiente assistencial, Márcia, mas eu não gosto dessa coisa de gestão, e isso daí dá muito trabalho, é muita encheção de saco, tá? Não, beleza. Aí eu quero mesmo continuar no hospital, eu quero fazer a parte ou na clínica, eu quero fazer uma parte assistencial. Eu quero falar não com papel, eu quero falar com pessoas. Também pode ter hoje, como eu disse para vocês, os grupos de dor, muitos dos hospitais estão hoje buscando certificações nacionais, internacionais, acreditação, e isso faz com que, para isto, né, um critério, uma recomendação é que tenha realmente serviços de dor intra-hospitalar. E é muito comum os enfermeiros de referência migrarem, né, essas pessoas com diferencial, né, com esse olhar de dor, migrarem para compor a equipe, o time de dor do hospital, né? Tem muito modelo dessa forma, onde o enfermeiro assistencial, né, que a gente chama de navegador em dor, ele faz toda essa parte de suporte ao paciente, na sua jornada, na sua experiência, né, dentro do ambiente hospitalar. Eu tenho essa experiência, né? Já fiz muito essa parte assistencial, hoje eu não faço tanto mais, mas eu discuto os casos, eu passo visita, alinho com as enfermeiras estratégias, nossos indicadores assistenciais, então eu acompanho os resultados, dou as aulas, os treinamentos que nós temos dentro do hospital quanto grupo de dor, eu dou aula para os enfermeiros junto com ela, e aí a gente vai traçando um diferencial da equipe de dor. Fora do ambiente hospitalar, eu também tenho assistencial, já fiz, hoje atendo pacientes, né? Mas não consigo estar em todos os atendimentos, como as consultas de enfermagem, hoje já tem outros enfermeiros fazendo, as práticas integrativas, né, aplicando nos pacientes, como com protocolos de tratamentos clínicos. Então, hoje eu faço bem menos assistencial, mas é um nicho que tem pessoas que eu conheço, tem enfermeira lá que fala, eu gosto de lidar com o paciente, fazer educação do paciente, orientá-lo, interagir com ele, estabelecer um vínculo. Isso é muito gostoso, fiz muitos anos isso. Mas o meu caminho, muitas vezes, Deus vai nos colocando alguns, direcionando a gente a alguns caminhos, e a gente vai por uns outros caminhos, mas que não importa quando a gente tem um propósito muito claro. Então, isso tudo faz parte da trajetória da nossa jornada, né? E a gente tem que curtir a jornada, né? A gente tem que gostar dela, aprender com ela, e mesmo diante do tropeço, que a gente também, né, sirva isso de trampolim para que a gente possa seguir naquilo que nós acreditamos, né? Aqui, obviamente, né, todas as práticas, a atuação do enfermeiro na assistência, ela está baseada em evidências, né? Hoje nós temos protocolos que nos ajudam muito, né? Protocolos de gerenciamento de dor, que ajuda a gente a minimizar riscos, inclusive custos também, né? E muitas vezes, né, dentro da área de atuação, dentro da área de enfermeiro, a gente pode também aprender e escalar para um outro nível, que é empreender, né? E aí, né, aqui é a clínica, né? Então, quem quiser
visitar, estou bem à disposição. Então, o empreendedorismo fez parte de um processo de amadurecimento nessa jornada, não que eu tenha premeditado, é algo que eu desejava, mas não é algo que lá atrás me ressaltou os olhos, né, inicialmente. Sim, foi o desconhecimento de uma área que eu comecei a perceber que era um nicho interessante de desenvolvimento profissional. Aí também, junto com a inovação, empreender, montei, né, desenvolvi o aplicativo de avaliação de dor, que era uma necessidade da minha prática, e que depois isso veio a ser comercializado. Era uma necessidade porque, quanto enfermeira de dor, a gente que avalia, faz o primeiro contato com o paciente, a anamnese, então era algo que eu precisava ser mais assertiva, mais rápida, do que papel, corrigir, avaliar o resultado para mostrar para o paciente. Então, isso demandava um tempo. Com o aplicativo, a gente minimizou muito isso e deu uma qualidade melhor na nossa avaliação. Então, pela minha empresa de ensino, a gente, então, desenvolveu esse app aí. Aí o consultório de enfermagem também é algo que a gente hoje trabalha dentro da clínica. Eu tenho consultório principalmente para consulta de enfermagem, sim, né, de atendimento ao paciente com dor, mas também para o uso das enfermeiras nas práticas integrativas, né, que vem crescendo muito a procura, vem crescendo muito profissionais se desenvolvendo dentro, né, com toda a abordagem no paciente com dor, com acupuntura, meditação, aromaterapia, floral, massagem, escaldapés, reflexologia, auriculoterapia, e a gente tem um arsenal enorme, né, de práticas que hoje o nosso conselho habilita, né? Alguns, ozônio, que eu faço também, alguns têm alguns recomendações, né, com carga horária, outras nem tanto, né? E isso tem agregado muito no portfólio, se a gente quer montar um consultório, porque no fundo, o paciente com dor, ele tem tantas demandas que geralmente ele tem uma dificuldade para dormir, ele pode fazer uma aromaterapia, uma meditação, ele tem dificuldade para foco, então você também pode, ele tem dificuldade de relaxar, ele tem dores, você pode fazer massagem, propor acupuntura, então tem para paciente com dor, nós temos muitas possibilidades, né? O SUS hoje tem 25 práticas integrativas, né? Suportando aí o trabalho do enfermeiro nelas. Basta você se preparar para isso. Então, o consultório de enfermagem tem colegas que têm o seu muito bem cheio, com resultados muito bons, né? Hoje mesmo eu dei uma aula no Corém sobre empreendedorismo, tem muita gente fazendo coisas bem legais, e dentro de dor a gente tem um arsenal de possibilidades de você ter o seu próprio negócio, ter rentabilidade, reconhecimento profissional e autonomia também. Não duvide que você sempre pode ir muito mais além do que imagina. Basta, né, fazer a lição de casa. Eu sempre falo isso, né? Seguir o processo. Não dá para pular, não dá para ser rápido. Não é simples, né? Mas não é difícil. É muito mais fácil do que a gente imagina. É complexo, mas não é difícil, tá? Então, mas é possível, desde que a gente siga realmente o que precisa ser feito para que a gente, né, tenha segurança naquilo que está fazendo e confiando no investimento que você está realizando. Outra área que eu também já vivi na dor é na indústria farmacêutica, né? Hoje, as indústrias têm priorizado para as áreas médicas, né, dentro da indústria farmacêutica, não é para vendas, é para a área de ensino, área de pesquisa clínica, a indústria farmacêutica hoje optando preferencialmente por enfermeiros. E alguns anos atrás, uns 8 anos atrás, eu trabalhei na indústria, né, por 4 anos,
tive a oportunidade, era uma área que já tinham me falado, mas eu nunca tinha vivido essa experiência, e eu recebi um convite, foi muito legal, porque quando me convidaram, falaram, olha, Márcia, você precisa trazer um projeto, né, que era a indústria de medicamento, né, para dor, você precisa trazer um projeto para apresentar do que você vai fazer quanto enfermeira aqui. Esses são os nossos produtos, e aí era eu e mais uma colega. Eu tinha a formação em dor já, né, trabalhando nessa área, e ela não tinha, né, ela tinha muita, fortemente, a área de qualidade, trabalhou com gestão, indicadores e tal. E aí a gente tinha uma semana para preparar um projeto e apresentar para a diretoria da indústria, né, para mostrar o nosso valor, mostrar o que a gente estava ali, o que a gente poderia entregar. E aí a gente foi estudar, né, a estratégia da empresa, né, e tal. E aí juntou eu e a minha colega, e ela, queridíssima, a gente falou, ó, você faz isso, eu faço aquilo, e a gente nem se conhecia, se conheceu no dia lá que foi admitida. E aí a gente ficou trabalhando fortemente. E aí a gente montou um projeto muito legal, né, que foi endossado, inclusive, pela Sociedade Brasileira para Estudo da Dor, e eu trabalhei nele durante os 4 anos, ela depois saiu, eu continuei, que era um projeto de educar os profissionais de saúde, né? Não era só enfermeiro, educar os profissionais de saúde a avaliar a dor como quinto sinal vital e implantar os protocolos de tratamento, sejam eles farmacológicos ou não farmacológicos, de acordo com a realidade de cada serviço, no Brasil inteiro, né? Era um projeto grande, robusto, né, que demandava, mas qual que era a pegada, né? Era justamente você fazer com que as pessoas, né, principalmente os enfermeiros, avaliassem melhor a dor do paciente e o médico tratasse de maneira mais adequada. E aí, na época, a indústria, né, que eu trabalhei optou para a gente, porque não dava para fazer o Brasil inteiro, em todas as áreas, optou para que eu fizesse as instituições que tinham oncologia, os centros de infusões, as clínicas oncológicas. E aí eu fiquei fazendo no Brasil inteiro, viajando bastante, instrumentalizando, né, a cada uma, né, com as suas particularidades, cada uma das clínicas, dos centros de oncologia, no que elas tinham, o que elas não tinham, para treinar toda a equipe, preparar, implantar e colher os resultados, né? Então, esse foi um projeto bem legal, eu gostei muito de participar, bem trabalhoso, mas foi extremamente importante, né? Porque eu aprendi a parametrizar tudo, avaliar os indicadores do processo de ensino, aprendizagem desses profissionais, né? Os resultados, e foi muito bom. Conheci muito enfermeiro, fiz grandes amizades de profissionais de muita excelência, então isso foi muito importante, né? Mas é um mundo corporativo, né? E que tem também dentro, tem o seu papel relevante, né? Que é o MSL, dentro de pesquisa, conversar com alguns médicos, discutir artigo clínico era legal também, faz dentro desse papel, desse escopo, cada um tem o seu perfil, como eu sempre fui da docência, isso para mim não era problema, e ainda acompanhar as pesquisas clínicas dentro dos centros, né? No HC, no ICESP, a gente, né? E isso era muito legal. Então, foi uma experiência interessante que tem crescido muito. Há muitos das áreas, inclusive gerentes médicos sendo enfermeiros em algumas indústrias. Depende da nacionalidade, né? A que eu trabalhei, ela era multinacional, ela era americana, mas você consegue escalar muito bem dentro da própria indústria como enfermeiro, isso é muito interessante. Ah, ainda a gente pode destacar as consultorias. Já fiz muita consultoria. Consultoria é aquilo, você é bom numa área X, então, hoje, eu sou muito boa em, em treinar pessoas. Então, você pode ir lá se oferecer para treinar aquela clínica, aquela instituição, né? Pagando os seus honorários para uma consultoria de treinamento, de como avaliar a dor, por exemplo, né?
Por estar sempre em contato e dando aula nesses centros, né, que eu fiz, começou-se a sentir as pessoas me pedirem ajuda, né? Muitos alunos da pós-graduação, que eram médicos, montando seus centros, fazendo, se especializando, e aí, Márcia, eu vou montar meu centro aqui, vou montar minha clínica, eu quero melhorar meu consultório, como que eu faço? E aí eu comecei a fazer essas consultorias, né? E, inicialmente, eu ajudava, sem maiores, né, pretensões para isso, né, até que eu estava começando a empreender, e aí eu montei isso como uma ferramenta também de rentabilidade, e hoje eu faço, já fiz mais, hoje eu não faço tanto, porque eu não tenho tanto tempo, mas eu gosto muito, porque é muito legal você ver crescer o serviço, o sonho de uma pessoa e ajudar a concretizar, independente do seu negócio seja pequeno, médio ou grande, né? Então, hoje, o que mais eu tenho, o que me pedem mais é fazer os protocolos clínicos, então eu não preciso estar presente, né? Encomenda-se os protocolos clínicos, eu entendo, tem todo um fluxo para isso. Eu entrego e eu recebo por isso, e acabou ali a consultoria. Ou também, o que me pedem mais é ajudar a montar o serviço de dor dentro do hospital ou na cidade, porque aí é Brasil, né? Ou então em locais mesmo. Eu já tenho estou fazendo um no Rio que é assim, ele já tem uma clínica de ortopedia, ele quer montar dentro da ortopedia, da clínica, uma clínica de dor. Então, eu estou montando do zero. Então, tá um tijolo, aquelas coisas todas. Agora já vai inaugurar. Mas é um preparo, assim, grande, demanda de tempo, muito tempo. Eu vou lá todo mês, né? Fora os online, mas envolve protocolo, rotina, envolve treinamento de pessoal, contratar enfermeiro, blá, blá, blá. Então, assim, né? Aí depende do que cada um quer acordado. Então, eu tenho algumas demandas que apareceram e que acaba tendo um resultado legal. Já tinha feito outras clínicas no Rio, né? Tudo de ex-aluno médico que estava montando o seu serviço e que me chamaram para ajudar. E aí eu já entrego as coisas mais prontas, assim, né? No entanto, a única recomendação que eu falo é que eu preciso de enfermeira. Se não tiver enfermeira, nem adianta que eu não faço, porque a chance de dar ruim é grande e depois vão achar, né, que você que não entregou uma consultoria de qualidade. A pesquisa clínica, projetos, que eu já falei dentro, né? Aqui mostrando os projetos que eu fiz lá, como eu falei para vocês, dos projetos de inovação, desculpa, os projetos da Sociedade Brasileira Estudador, né? Nos centros de oncologia, mostrando, né? Como implantar, treinando todos os profissionais, inclusive médicos, como utilizar o protocolo de maneira assertiva. Palestras também é uma oportunidade bem legal, né? Que você, conforme vai se tornando, né, experiente, né, com expertise nessa área, pode abrir, né? Muitas palestras online hoje, então, para o Brasil inteiro, palestras pagas, palestras gratuitas eu dou também até hoje. Estou na graduação, onde eu sou convidada, dificilmente eu recuso, né? Mesmo pagando ou não pagando, tá? Mas é uma oportunidade muito legal, porque você conhece muita gente, né? Você consegue mostrar um pouco o teu valor, o teu papel e disseminar, né, o conhecimento um pouquinho, né, uma semente daquilo que você acredita. Então, é bastante interessante, né? Aqui, né, as palestras na Beneficência Portuguesa, né? Aqui foi o treinamento que me encomendaram para treinar os profissionais da graduação. Aqui foi a pós-graduação em dor do Einstein, né, quanto coordenadora, né, que eu fui por 10 anos, né, é uma pós multiprofissional, né, e o quinto e último motivo, né, que eu acho que é extremamente, não é porque é o último que ele não é,
né? Não é demérito nenhum, né? Merece uma atenção especial, que é a qualidade de vida pessoal e profissional. Ninguém vem me dizer que eu trabalho em 3 empregos, estou feliz com a minha vida pessoal e profissional. Dificilmente você vai ouvir, né? Muitas das vezes, né, nós somos uma pessoa que eu não consigo, a gente não vai conseguir, né? Se alguém disser para você, separa a sua vida pessoal da profissional, a gente sabe que não dá, porque nós somos uma pessoa só, não existe isso, né? E quando você começa a entrar nessa jornada, né, que eu tive mostrando um pouquinho aqui para vocês, tem muito mais histórias para compartilhar, muito mais casos, e a gente vai ter oportunidade em cada quarta-feira falar um pouquinho dos perrengues, tudo, dos tropeços, dos erros, né, dos acertos, das, né, vivências, amadurecimento dessa jornada. Quando a gente pensa na qualidade de vida pessoal e profissional, todo mundo quer. E isso é uma coisa muito pessoal, né? Eu ouço muitos enfermeiros falar, eu queria tanto, né, sair do CLT, empreender, mas o que que você está fazendo para isso, né? Qual é? Muitas vezes falam para mim, Márcia, eu já estou cansada, estou de saco cheio, não aguento mais, tá, mas qual é o seu propósito? Eu não sei. Então, às vezes, a falta de clareza, né, de consciência do que você quer, até para a sua vida, né? O que que você quer para a sua vida, né? Porque onde você quer estar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos? Essa projeção, essa reflexão não é para mim, é para você mesmo. Então, a dor, ela te dá essa possibilidade, né? Outras áreas dão? Provavelmente tem, sim, dá. Mas o que é importante a gente ressaltar que a qualidade de vida pessoal e a qualidade que as pessoas buscam, e a maioria dos enfermeiros hoje, não é o piso salarial, né? Por trás do piso salarial, o que ele busca, na realidade, é um reconhecimento profissional, né? Uma valorização do seu trabalho, né? No fundo é isso, né? Porque não vai ser um piso que vai dizer, né, o quanto é o seu valor. Não, o piso é um número, um dinheiro, né? Valor, a gente está falando de quê? De qualidades, competência, soft skills, hard skills, é disso que a gente está falando, né? E qualidade de vida, todos nós queremos, eu quero ter uma casa própria, eu quero ter um carro, ou eu quero viajar com meus filhos, ou eu queria tanto poder visitar minha mãe que mora longe, eu não consigo, porque nunca dá tempo, nunca dá dinheiro, não importa, né? Então, muitas das vezes, as pessoas nem sequer fazem essa reflexão, né? Entra num piloto automático e não tem clareza do seu propósito de vida. E o propósito de vida é tão importante, eu falo tanto, em todas as minhas aulas eu falo de propósito de vida, sabe por quê? Independente da área, porque é aquilo que faz seu olho brilhar, seu coração acelerar, aquilo que faz você acordar e falar, não, eu vou porque eu sei que lá na frente, né, eu vou colher os frutos do que eu estou plantando hoje. A vida vai passar para todo mundo, todos nós, você veja, já estamos praticamente no meio do ano, né? Você só precisa escolher de que forma você quer que ela passe, né? Porque parado, né? Ou fazendo algo diferente, algo em prol da sua qualidade de vida, né? É, sem dúvida nenhuma, é uma escolha mais interessante do que não fazer nada, né? O que, infelizmente, muitas vezes a gente ouve é que as pessoas reclamam, mas continuam no mesmo lugar onde estão. E o que é pior, hoje eu estava conversando muito sobre isso nessa palestra do Corém, muitas das vezes tornando-se um profissional frustrado, um profissional com baixo merecimento, e ainda, né, entregando um cuidado aquém do que realmente o enfermeiro, né, tem a possibilidade de entregar.
e às vezes, muitas vezes, mal compreendido também. E isso vai fazendo com que cada vez mais ele se sinta, né, perdido, né? Simplesmente, né, numa zona de conforto. Então, eu digo sempre, o não, né, do jeito que tá, que você já considera, não tá legal. Não, não tá, mas eu não estou satisfeito? Não, não estou. Então, precisa mudar, né? E para isso você precisa achar o seu propósito, né? O seu propósito hoje é se tornar uma pessoa, um professor que vai estar dentro de uma faculdade federal, eu quero ter minha sala, meu escritório. Não sei, cada um tem que achar o seu próprio propósito, aquilo que realmente faz você acreditar que é possível, mesmo diante da adversidade. Porque se você tem um propósito muito claro, vai ter percalço? Claro, vai, sim, com certeza vai. Mas é muito mais fácil de lidar com ele quando você tem isso muito claro, você está na sua jornada. Agora, quando não tem, no primeiro obstáculo, com certeza você vai desistir. Então, isso eu falo sempre e não canso de repetir, né? Você constrói o seu legado todos os dias, né? A cada experiência com seu paciente, a cada colega de trabalho que cruza no teu caminho, a cada liderança, né? A cada outro colega que não é da enfermeiro de outra área, sempre você está ali construindo o seu legado. Então, tome muito cuidado, né? E a gente precisa ter muita clareza na nossa identidade profissional para que a gente realmente deixe uma boa impressão, né? Sucesso, que é de cada um, né? Cada um tem o seu, sempre ele começa a partir de uma idealização. Só que ele não deve ficar só aqui, né? Ele deve ser colocado em prática, né? Com ação, né? E a gente vai tentando, você vai tentando, vai refazendo, não deu certo, vou fazer de novo e continuar fazendo, porque o céu é o limite. Talvez você hoje fale, eu quero ser um enfermeiro de sucesso que tenha meu próprio negócio, tá? Mas idealizar o próprio negócio, né? Colocar suas ideias no papel, colocar em ação e medir, avaliar e tentar, e tentar, e tentar. E quando você chega lá e fala, poxa, eu consegui, você com certeza vai querer ampliar o seu negócio. E aí você fala, opa, já estou nesse nicho, eu quero ir para um outro. E assim vai. Então, não tem limite. O limite é dado por você. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente tem um oceano azul. O sucesso é a meta. O esforço é sempre o caminho. E não queira pular o caminho, porque provavelmente o tombo vai ser muito grande. É melhor você curtir, né? Saborear a sua jornada, para que você curta essa trajetória e chegue lá e sinta e olhe para trás e veja realmente o que eu fiz e eu fiz a diferença. Então, com o tempo você vai perceber de que onde você está é escolha sua, não é do seu chefe, não é do teu marido, não é do teu parceiro, da tua parceira, né? Você está do jeito que está porque você escolheu estar. Não é culpa do governo, então não espere que o terceiro faça o que você precisa fazer por você mesmo. Aqui eu deixo, né, mostrando aqui os e-books, né, também está na minha bio, né, o e-book Quem Quer Empreender, né, 5 áreas para escalar a carreira, os 6 passos para precificar o seu serviço e ainda como montar um serviço de dor intra-hospitalar com rentabilidade. Além disso, eu faço meus workshops presenciais, no primeiro semestre fiz em São Paulo, o segundo semestre vai ocorrer no Rio de Janeiro, né? Onde eu transformo a carreira do enfermeiro através do conhecimento de dor, proporcionando um ganho, né, de até 10K em mês, um ano, desculpa, né? Então, essa é aqui a próxima imersão, além da mentoria que eu também faço com o objetivo de ajudar os enfermeiros, né, a se acharem, se encontrarem, tirar o sonho do papel e se transformar em realidade, né? E ajudando e procurando, né? Buscando o propósito de cada um, né? A surpresa aqui de hoje, para quem ficou, é justamente lembrando, né? Primeiramente, que as masterclass
elas vão acontecer aqui no mês de maio, toda quarta-feira, aqui por Zoom, às 20 horas. Então, eu peço quem puder compartilhar, né? E vai ficar gravada no YouTube, tá? Mas seria muito legal participar. Semana que vem eu vou falar como a gente implanta o sinal vital numa instituição, numa unidade, né? De forma prática, efetiva, onde eu dependo apenas do enfermeiro para essa implantação. E também quero colocar aqui para vocês, tá? Um e-book, né, gratuito, né, para quem esteve aqui, né? Pode mandar mensagem, pode baixar aqui, ou até mesmo vocês vão receber por e-mail entrando em contato, tá bom? Aqui está meu contato, para quem quiser, né? Logicamente, pessoas aqui já me conhecem, mas se não, puder compartilhar com colegas enfermeiros na sua instituição, no seu local de trabalho, na sua rede de contato, se inscrever no meu canal do YouTube, lá tem muitas aulas, inclusive essa vai estar lá. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar compartilhando essa área, que é uma área que mais cedo ou mais tarde vai estar explodindo, e a gente, quanto enfermeiro, precisamos estar preparados para tudo que o mercado de trabalho, né, tem exigido e vai exigir do profissional enfermeiro. Esse é o que eu queria, né, mostrar. Quem tiver alguma dúvida, né, alguma observação, queira compartilhar alguma experiência, eu estou aqui à disposição, né? Sempre é muito bom falar para enfermeiros, sempre é muito bom contar, né, em algumas situações aqui das aulas, a gente vai estar falando alguns casos clínicos, então eu vou começando com conteúdo básico para a gente avançar para o mais elaborado, certo? Muito obrigada, uma boa noite a todos vocês, e peço, por gentileza, que divulguem a próxima Masterclass na quarta-feira que vem. Espero vocês aqui às 20 horas, tá bom? Um grande beijo, boa noite, fiquem com Deus.